Bom, galera, vamos para a nossa terceira aula. E nessa aula nós já vamos começar a dar a definição já da função exponencial propriamente dita, ok? Então, vamos começar aqui. Bom, vamos lá então. Primeiro, a definição da função, como eu sempre falo com vocês. Uma função ela precisa ter um nome, né? Eu dei o nome para ela aqui, ó, de f. Esse f meu tá meio estranho, mas é um f. O domínio dela, que são aqui no caso nos números reais, o contradomínio dela, que neste caso aqui são os reais. Esse símbolozinho, esse asterisco, representa que eu tirei o zero, tá? Então no meu contradomínio não tem o zero e também só tem os números positivos, ok? A gente pode dizer que o nosso contradomínio são os reais não nulos, ok? Os positivos não nulos. Vamos lá então. Lei de formação. Essa é uma outra informação que a gente precisa ter da função. F de x igual a elevado a x. Então tem minha base, tem meu expoente, a função exponencial está definida. Duas coisas aqui. O nosso a, ele tem necessariamente que ser maior que zero e também diferente do número 1. Vamos entender por quê. O nosso a ele não pode ser zero, porque se ele for zero, pode acontecer isso aqui, ó, y igual a zero elevado a x. Se x for zero, pode acontecer zero elevado a zero, e aí a gente não sabe o que fazer. Então, o nosso a ele não pode ser zero. Outra coisa que o nosso a não pode ser é 1. Por quê? Se eu tiver a função y igual a 1 elevado a x, isso sempre vai ser 1. 1 elevado a qualquer número é 1. Portanto, não faz diferença, é uma função constante. Isso aqui seria uma função constante. Tá? E a gente não quer que isso aconteça. A gente não quer uma função constante. A gente quer estudar a função exponencial, que tem um comportamento bem interessante, que nós vamos ver como é que é o gráfico disso daqui a pouco. Ok? Esqueci de falar alguma coisa. Se o a for negativo, isso também não pode acontecer. Porque, por exemplo, pode acontecer de y igual a menos 3 elevado a x. E aí, tem uma propriedadezinha de potenciação que eu não falei na última aula, porque a gente usa pouco até. Mas, por exemplo, y igual a... Vamos supor que x igual a meio. Isso aqui significa raiz quadrada de menos 3. Tá? Depois vocês me procurem lá na escola. Se vocês quiserem saber mais dessa propriedade, eu falo para vocês lá. Tá? Mas toda vez que eu tenho algum número elevado a meio, isso é a raiz quadrada desse número. E isso aqui, gente, vamos lembrar, não existe raiz quadrada de número negativo. Ok? Não existe raiz com índice par, no caso aqui é 2, né? Raiz quadrada, índice é 2. Não existe raiz de índice par de número negativo. Tá? Portanto, a gente restringe o nosso a positivos e diferentes de 1. Então, beleza, o x pode variar tranquilamente. Nós vamos lembrar aqui, ó, que o nosso domínio são os reais, portanto, o nosso x ele pode variar aí para onde ele quiser, ele pode ser o valor que ele quiser. Tá? Essas restrições vão fazer com que o nosso contradomínio seja esse cara aqui cheio de restrição. Né? Se a gente fosse olhar na reta real aqui, ó, seria do zero, sem o zero, na verdade, bolinha aberta no zero, para frente aqui. Tá? Então, a gente não tem nem o zero, nem os números negativos no nosso contradomínio, o que vai influenciar, obviamente, na nossa imagem. Tá bom? Vamos pegar aqui os nossos exemplos de função exponencial. Poderíamos pegar aqui y igual a 10 elevado a x. Bom, o 10 é maior que zero, é diferente de 1, beleza. Poderíamos pegar y igual a meio elevado a x. O a é maior que zero e é diferente de 1. Então, beleza. Poderíamos pegar y igual a 3 quartos elevado a x. Também
o a maior que zero, o a diferente de 1, tranquilo, beleza. Isso aqui são exemplos, sim, de função exponencial. O que não seria um exemplo de função exponencial? Essa aqui, ó, y igual a menos 3 elevado a x, y igual a 0 elevado a x, e y igual a 1 elevado a x. Tá? Porque isso aqui está desobedecendo a nossa definição que diz que o a tem essas restrições, ok? Próximo aqui, então. Vamos lá, o que a gente quer agora? Vamos olhar para o gráfico dessa função. O exemplo que eu peguei aqui é um exemplo muito simples, muito tranquilo, que é y igual a 2 elevado a x. Tá? É um exemplo de função exponencial, beleza. Vamos completar essa tabelinha. Nós vamos começar usando essa tabelinha aqui para a gente não se perder. Vamos lá então, ó. Se eu pegar o x valer menos 3, vai ficar y igual a 2 elevado a menos 3. Isso é 1 sobre 2 elevado a 3, que é 1 sobre 8. Ok? Então aqui, 1 sobre 8. Se eu pegar o x igual a menos 2, vai ficar y igual a 2 elevado a menos 2, que é 1 sobre 2 ao quadrado, relembrando a nossa última aula, e 1 sobre 4. Y igual a 2 elevado a menos 1, vai ficar y igual a 2 elevado a menos 1, 1 sobre 2 elevado a 1, que é 1 sobre 2, meio. X igual a 0, y igual a 2 elevado a 0, que é 1. 2 elevado a 0, lembra, todo número elevado a 0, exceto 0, é 1. X igual a 1, vai ficar 2 elevado a 1, que é 2. X igual a 2, 2 elevado a 2 é 4. X igual a 3, 2 elevado a 3 é 8. E x igual a 4, 2 elevado a 4, 16. Agora vamos passar essa tabelinha para o nosso gráfico. Nós temos aqui um eixo x e y, né? Nosso plano cartesiano aí. Vamos começar marcando esses pontos. Bom, primeiro ponto aqui. Para x igual a menos 3, y igual a 1 oitavo. Então, x igual a 3, menos 3. O y igual a 1 oitavo, que é bem pertinho aqui do zero. Né? Então, nós vamos marcar um ponto aqui bem pertinho do menos 3 aqui. Para x igual a menos 2, 1 quarto. Então, vou subir um pouquinho aqui, ó. 1 quarto está aqui mais ou menos. Então, o ponto está aqui. Depois, para x igual a menos 1, vai ficar y igual a meio. Está mais ou menos aqui. Para x igual a 0, x igual a 0, y igual a 1. Marquei o ponto aqui. Para x igual a 1, y igual a 2, que já começou a melhorar para a gente. Para x igual a 2, y igual a 4, então o ponto está aqui. Para x igual a 3, y igual a 8. Nem tem o 8 aqui, mas aqui já dá para a gente ter uma noção. Olha o que está acontecendo, ó. Não é uma reta, né? Não é uma parábola, ela é isso aqui, ó. Ok? Então, gente, essa é a curva da função exponencial. É isso aqui, ok? Para y igual a 2 elevado a x, nós temos esse gráfico aqui da função exponencial. Ok? Qual que é o dever para vocês aí, dever de casa? Faça a mesma coisa para y igual a meio elevado a x. Tá? Começa lá, faz essa tabelinha aqui, ó. Faz essa tabelinha, só que em vez de 2 elevado a x, eu quero que vocês façam meio elevado a x. No próximo vídeo eu trago a resposta, mas tentem fazer. Bons estudos. Valeu!